Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus através desse culto racional. Sempre pedindo aí aos amados que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem chegue a outras pessoas e vai lá no sininho para que você receba sempre as notificações dos vídeos posteriores. Então, amado, como eu disse, é sempre um prazer me reunir com vocês aqui como igreja através desse canal, o canal Haroldo Lira, para darmos continuidade aqui ao nosso entendimento do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça de Deus em Cristo, e que está aqui na Bíblia e na Bíblia dos evangélicos e na Bíblia do mundo inteiro, que é de Romanos a Hebreus. Então, meu amado, dando prosseguimento aqui ao nosso entendimento, nós paramos ontem nesta pregação que tem como título os evangélicos vivendo no véu de Jesus de Nazaré. E hoje nós vamos dar continuidade aqui, e essa é a parte 3. E o intuito dessa admoestação, o intuito dessa pregação é tentar fazer com que os evangélicos entendam que nós não vivemos mais. Aliás, nós os gentios, nós nunca vivemos de obra, nós nunca vivemos por aquilo que nós vimos, e que nós, os gentios, que fomos incluídos na segunda aliança, nós vivemos somente por fé, nós vivemos por aquilo que nós não vemos, nós vivemos através do evangelho, do qual Deus, ele já fez todas as coisas, e nós vivemos por fé nisso. Examinando o evangelho, lendo e explicando e vivendo, crendo que em Cristo nós já somos uma nova criatura, e que Cristo, só existe Cristo na segunda aliança. Então, meu amado, abrindo aqui, dando continuidade ao entendimento e tentando fazer com que vocês evangélicos saia da mão desse cão guloso chamado pastor, que não prega o evangelho e que te mantém no engano, numa mentira de Jesus de Nazaré, que não existe mais, amado, e que nós estamos pregando aqui, mostrando aqui capítulo e mostrando versículo, e te explicando que Jesus de Nazaré, ele pregava a lei de Moisés, ele pregava judaísmo. Jesus de Nazaré não veio para os judeus. Jesus de Nazaré era o véu da religião, e que dentro daquele judeu estava o próprio Deus, e que ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, e que ele na cruz falou: está consumado. Ou seja, toda a primeira aliança, toda a lei de Moisés não é mais para ninguém, nem para os judeus, e que a antiga aliança foi abolida, e que vocês, sem nenhum entendimento, e chamando Deus de mentiroso, servindo mais esse teu ladrão aí do que a Deus, vocês se mantêm na primeira aliança, onde nunca foi para ti, irmão. Nunca foi para tu, amado. A lei de Moisés nunca foi para você, gentil. A primeira aliança nunca foi para ti, evangélico. A Jesus de Nazaré nunca foi para ti, evangélico. O Deus de Israel nunca foi para ti, evangélico. Ou seja, toda a primeira aliança nós não fomos incluídos, os gentios, e que isso já está com mais de 2000 anos,
que isso foi cumprido e foi abolido, meu amado. E que é para tu viver por fé, é para tu viver na segunda aliança, no segundo testamento, onde Deus deixou uma herança para ti, onde diz que ele já fez tudo e é para tu viver por fé. Então, meu amado, tentando levar o entendimento ao seio de Deus, porque nem todo mundo vai entender isso aqui, porque nem todo mundo é de Cristo, meu amado. O evangelho aqui diz que quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, olha, continuando aqui, explicando para vocês que Jesus de Nazaré, ele pregava judaísmo, ele pregava a lei de Moisés. E que pregava somente para os judeus. Então, olha, aqui em Mateus, eu vou ler para tu Mateus 1 até o Mateus 1, eu vou ler até o 4, explicando para ti o que é que Jesus de Nazaré pregava e para quem ele pregava, e que não é para tu e não é para o teu ladrão chamado pastor que só te engana. Então, amado, lá em Gálatas 4:4, aliás, lá em Romanos 8, eu li ontem, Romanos 15:1, diz que Cristo, ele foi constituído ministro da circuncisão, macho. Ou seja, da lei de Moisés, do qual os judeus somente circuncidavam ao 8º dia. E que o próprio Jesus de Nazaré, ele foi circuncidado porque ele era judeu. Então, meu amado, olha, Mateus 8:1, olha. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. 2. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, amado, aqui Jesus de Nazaré, como eu disse, ele está pregando o judaísmo, ele está pregando a lei de Moisés. E que isso daqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, porque nós não somos judeus. E que você, evangélico, né, do qual só serve o teu ladrão, não é para tu ficar imitando Jesus de Nazaré em nada, amado. Não é para tu imitar Jesus de Nazaré em nada. Porque se tu imitar Jesus de Nazaré, tu vai viver na lei de Moisés que não existe mais e que nunca foi para tu, amado. Então, esse teu cão guloso aí, sem entendimento e só querendo te enganar, ele manda você imitar Jesus de Nazaré. E que você não pode imitar Jesus de Nazaré em nada, porque você não é judeu, macho. Porque você não é judeu. Só quem era judeu, só quem é judeu é a nação de Israel, amado. Você é da nação de Israel? Claro que não, macho. Tu é do Brasil. Então, não é para tu imitar e nem seguir Jesus de Nazaré em nada, mesmo porque Jesus de Nazaré não existe mais, macho. Jesus de Nazaré, ele foi o caminho, a verdade e a vida somente até a cruz. E que da cruz para frente,
já é o Cristo ressuscitado, já é o Deus eterno, o Deus para sempre, o Deus espiritual. Acabou as manifestações dele. E que ele, o ressuscitado, o Deus eterno, o Deus para sempre, Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Então, na manifestação de Jesus de Nazaré, ele cumpriu a lei. Como ele mesmo disse lá em Mateus, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. E ele cumpriu. E Lira, quem foi que aboliu? O ressuscitado, o Cristo eterno, o Cristo espiritual, do qual habita em nós. Então, amado, dito estas coisas, tentando abrir a tua mente, tentando levar o entendimento, né? Aqui aqui em João 20, mostrando para vocês que Jesus de Nazaré não tem nada a ver conosco e que ele era o véu. Ele era o próprio Deus que estava dentro daquela carne de Jesus de Nazaré, do qual impedia que o seu discípulo visse o Pai. Então, olha, João 20, 19 ao 29, eu vou ler aqui para vocês e vou explicar. Olha, João 20, do 19 ao 29, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, macho. Então, cara, isso aqui não está falando comigo e não está falando contigo. Está contando a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas. E que aqui ele já está falando sobre a ressuscitação dele, do Filho do Homem, do qual ele apareceu no corpo de Jesus de Nazaré, mesmo depois de ressuscitado. Porque se ele sabia que se ele não voltasse em carne, os próprios discípulos dele não iam acreditar que ele teria ressuscitado, macho. Então, olha, João 20, 19, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. 20, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Então, meu amado, qual foi o Senhor que os discípulos deles viram? Jesus de Nazaré, meu amado. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, mesmo depois que ressuscitou no terceiro dia, que vocês dizem que é mentira, fazer isso em memória de mim até que ele volte, e o teu ladrão manda vocês esperar ele, e vocês vão morrer esperando ele, como tantos evangélicos de vocês que perderam a vida inteira esperando Jesus voltar, e que ele nunca voltou, e é claro que ele não vai voltar. Por quê? Porque ele já voltou no terceiro dia, macho. Ele voltou no terceiro dia e ele se apresentou aos discípulos dele, que é o que eu estou lendo agora. Acorda, macho. Então, olha, 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E no 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui é claro que vocês são inteligentes, mas dá para entender aqui que ele está falando com os discípulos dele, mas ele não está falando com o teu ladrão, que ele prega isso daqui como se fosse para vocês, evangélicos. E que ele aqui não está falando contigo, macho.
Não está falando contigo, não está falando comigo. Como lá em Lucas 22, 19, fazer isso em memória de mim, ele não está falando contigo, macho. Que você faz a macumba da Santa Ceia, porque o teu ladrão prega que isso daí é a Santa Ceia e que isso daí foi a Páscoa. E que ele falou foi para os discípulos dele, não foi para tu. Deixa de fazer papel de palhaço evangélico. Jesus de Nazaré fazendo a Páscoa com 12 discípulos dele. Ele disse fazer isso em memória de mim até que eu volte. Isso o que, Lira? A Páscoa, da qual era 7 dias e eles iam fazer somente 2, anunciando a morte dele. Por quê? Porque ele ia estar morto, inteligente, só 2 dias. E no 3º dia, eles lá que receberam a ordem, não fizeram mais, macho. E vocês fazendo papel de palhaço, vocês evangélicos, vocês vivem comendo pão e comendo suco e dizendo que essa macumba aí é a Santa Ceia e que vocês não mostram para mim na Bíblia de jeito nenhum. Se isso daí é a Santa Ceia, essa tua macumba, mostra para mim aqui na Bíblia, cara. Onde é que tem aqui Santa Ceia, cão guloso? Então, olha, João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. 23. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Lhes retiverdes, são retidos. Então, macho, aqui ainda era o véu. Aqui ainda era Jesus de Nazaré, pregando o quê? Pregando o judaísmo, pregando a lei de Moisés. Por que, Lira? Quando ele lá falou na cruz de Telestai, está consumado, todo o Antigo Testamento, tudo que ele veio fazer, estava consumado, já tinha sido feito. Porém, a lei de Moisés, o santuário, a lei física, a lei jurídica ainda ficou em validade. Por que, Lira? Porque ele ia subir aos céus com 33 anos e só ia voltar no ano 70 para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, que dizia que tudo não passaria daquela geração. Tudo o que, Lira? Desde Mateus 1 até Mateus 24:34. Ou seja, a queda do templo lá em Jerusalém, a invasão do Império Romano e que o templo lá iria cair, e aí juridicamente, espiritualmente, toda a Bíblia, toda a Escritura se cumpriu. E que após a queda do templo, quem passou a ser o templo? Nós somos a morada de Deus. Nós somos o templo de Deus. Nós somos a casa de Deus, meu amado. Então, meu amado, por que ele mandou lá? Ele disse que aqui, ó. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e lhes retiverdes, são retidos. Então, mano, aqui ainda é Jesus de Nazaré, o véu, pregando o que? O judaísmo. Porque ele ainda estava falando de pecado. Se o pecado na cruz, espiritualmente, já não tinha, já não existia mais, que na cruz ele aboliu o pecado. Então aqui, por que ele está falando isso daqui? Porque era Jesus de Nazaré, ainda que ele voltou, como Jesus de Nazaré, voltou em carne, para que esses incrédulos aqui
pudesse crer que ele ressuscitou. Então, meu amado, continuando aqui e abrindo a Bíblia e explicando para vocês aqui em Atos 1, olha. Atos 1, comprovando tudo que eu falei para vocês sobre Jesus de Nazaré, que veio somente para os judeus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e que se apresentou a eles lá, aos discípulos, a Maria, e que ele voltou ainda em carne, ele ainda voltou como Jesus de Nazaré. Então, olha, aqui em Atos 1, eu vou ler para ti, Atos 1, eu vou ler até o 5 e vou te explicar, olha. Escrevi primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, antes de mais nada, eu queria explicar para vocês que Atos não é evangelho, tá? Atos não é evangelho, assim como toda a Bíblia, até João, também não é evangelho. São livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos. As escrituras não é o evangelho da graça. Escritura é uma coisa e evangelho é outra, que depois eu vou pregar para vocês sobre isso. Então, Atos dos Apóstolos aqui são contos, são acontecimentos do qual Lucas ele resolveu escrever isso daqui, contando a Teófilo. Então, o que é Atos dos Apóstolos? É os acontecimentos, as coisas que aconteceram durante a estadia deles lá em Jerusalém. Entende, meu amado? Então, olha, vou narrar para vocês aqui, para levar ao teu entendimento, olha. Atos 1. Escrevi primeiro o livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Tá vendo aqui? Aqui ele está contando as coisas relativas a Jesus de Nazaré. Aí ele diz aqui no 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Qual foi, macho? Os apóstolos que Jesus de Nazaré escolheu. Não foi os 12? O Jesus de Nazaré não é o Jesus de Nazaré do qual veio somente para os judeus. Não é o Jesus de Nazaré que pregava a lei, que pregava mandamentos e ordenanças, e que nunca foi para tu, macho. E que, por que tu tá falando isso, Lira? Porque, cara, esses cara de pau, chamado pastor, chamado padre, chamado bispo, esses cara de pau, chamando vocês evangélicos de burro, ele só prega a antiga aliança, macho. Ele só prega Jesus de Nazaré, que nunca foi pra tu, evangélico brasileiro, macho. Que nunca foi, vocês evangélicos, do Brasil e do resto do mundo, cara. E que foi somente para os judeus. E que os caras chamando vocês de burro, ele prega até hoje Jesus de Nazaré, que não existe mais, que nunca foi pra tu, cara. E que Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo. Lucas 16:16, a lei e os profetas vigoraram, tiveram validade até João, macho. Hebreus, ele revogou a primeira aliança e estabeleceu a nova aliança, macho. Revogar é cancelar, é acabar, cara. Então, meu amado, essa tua cabeça só tem água de coco, cara. Vocês não conseguem entender nada, macho. Então, cara, olha,
até ao dia, Atos 1:2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, macho, aqui está falando já está falando aqui de Jesus de Nazaré, está falando aqui de mandamentos e ordenanças, macho, é a lei de Moisés, que foi dado somente para os judeus, e que tu é gentil, e todos os filhos de Deus do mundo, já com quase 2000 anos, depois do ano 70, é para viver só por fé, macho. Não é para viver por macumba, não, como vocês vivem. Comendo pão, comendo suco, gritando, pulando, rodando. Meu amado! Então, olha, Atos 1:3. A estes também, quem? Os discípulos, macho. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, que vocês dizem que é mentira. Tu diz que ele está morto todo primeiro domingo de cada mês, tonto. Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, macho. Qual era o reino de Deus? O reino de Deus era o que os judeus esperavam, aguardavam. O evangelho do reino de Deus. Então, meu amado, aqui no 4 ele diz, ó, e comendo com eles. Olha, comendo com ele, macho. Tu já viu espírito comer? Tu já viu espírito comer, macho? Espírito não come, macho. Aqui é Jesus de Nazaré ainda. É o véu. Aqui está falando de Jesus de Nazaré, que não veio para tu. Então, olha, e comendo com eles. Com eles quem, Lira? Com os discípulos, macho. Comendo com os discípulos. Como ele comeu lá na Páscoa, que o teu ladrão inventou a macumba da Santa Ceia. Então, olha, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, macho. Não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Então aqui ele está falando com relação que eles tinham que permanecer lá em Jerusalém. Os discípulos dele lá tinham que permanecer em Jerusalém. Para quê, Lira? Para aguardar a volta do Filho do Homem, macho. Para aguardar a volta do Filho do Homem, que ficou de voltar. Não é para tu, evangélico. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele ficou de voltar no ano 70 para o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e a profecia de Mateus 24:34, macho, que nada de tudo não passaria daquela geração. Para quê? Porque Deus enviou os profetas, os judeus mataram. Ele enviou o Filho, que era o próprio Deus, em manifestação de filho, que era o próprio Deus, que ele não teve uma relação sexual com a mulher para ter filho, que vocês têm que acordar e saber que isso aí é uma manifestação. Então, meu amado, ele que ficou de voltar para os judeus, e ele já voltou, macho. O Cristo ressuscitado, depois da cruz, é Deus mesmo, é o Espírito, aquele Espírito de Deus que pairava sobre o vazio das águas, que depois da queda do templo, ele fez morada em nós, macho. Ele fez morada no nosso espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. E quem é um eleito de Deus, quem é um escolhido de Deus, desde antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. E Lira, como é que tu diz que nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo, Lira? Se eu só tenho 50 anos.
Meu amado, Deus não é teu pai. Deus não é pai do Alexandre. Deus não é pai do Richard, macho. Deus é pai dos espíritos. E os espíritos já existiam desde antes da fundação do mundo, macho. E ele enviou esses espíritos aqui para ser embaixador, para ser embaixador dele, de Cristo, para representar o país dele. E Lira, qual é o país de Cristo? O céu, macho. E Lira quer dizer que nós não somos daqui? Bingo! Exatamente, meu amado. Ou seja, tu só pode ser filho de Deus se tu crê que tu não é daqui, macho. E que tu já veio de lá do céu. E que tu tá aqui numa participação comum de carne e sangue. Representando e defendendo as coisas celestiais. Que é o que eu tô fazendo agora. E que quando o Lira morrer, esse homem carnal, esse homem terreno, vai para o debaixo do chão. E o Espírito de Deus que habita no meu espírito volta para lá da onde veio, macho. Simples assim. Sem dízimo, sem oferta, sem macumba da Santa Ceia, sem subir no monte, sem ser chamado de ladrão e sem ser assaltado pelo teu cão guloso, macho. O entendimento é só esse, pela fé. Então, olha, continuando aqui, ele diz aqui, ó, e apareceram distribuídos entre eles, aliás, Atos 1, Atos 1:4, e comendo com eles, já li, vou ler de novo, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, já expliquei, mas que permanecesse na promessa do Pai, a qual disse, e ele de mim ouviste. 5. Porque João, na verdade, olha, macho, isso daqui é para vocês, macho. Isso daqui é para tu, doutor em teologia, é para tu, cão guloso, é para tu, pastor mentiroso, é para tu, bispo mentiroso, é para vocês, professores da escola dominicais, para vocês que pega esses abestados aí e fica dando banho de piscina neles. Olha aqui, ó, Atos 1:5. Porque João, ele está explicando aqui, macho. Aqui é Lucas explicando para Teófilo os acontecimentos. Ele diz, ó, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, macho. Então, meu amado, é para tu crer que em Cristo, do qual vocês não chegam, porque o teu ladrão te mantém no engano, na mentira, e te mantém no primeiro testamento, do qual não tem Cristo. Então, ele está dizendo aqui que João Batista, que João Batista, na verdade, batizou com água, macho. Ou seja, ele está dizendo aqui, né, que João Batista, ele batizou com água, e que o batismo de João Batista não tem nenhum valor, a não ser para tirar caracas e para tirar calor, que é o que o teu ladrão faz, para te manter escravo, para te manter cativo dessas sinagogas dele, dessas empresas dele, que foi constituída somente para te roubar. E que você se batizando nas águas da piscina dele, tu vai ser o quê? Ele vai ser o teu pai na fé, macho. E daí para frente tu se lascou total. Porque tu passou a ser escravo dessa empresa, desse cão guloso, e tu vai dar o teu salário para ele, macho. Tu vai dar 10% para ele, e eles estão aí com boi,
eles estão aí com avião, eles estão aí com Hilux, eles estão aí com emissora de televisão, e vocês, cara, vocês evangélicos não estão comendo mais nem ovo, macho. Acorda! Então, meu amado, vou parando por aqui e vou dar continuidade nisso aqui, explicando para vocês que Jesus de Nazaré nunca veio para tu, nunca foi para tu, e que a antiga aliança não é mais para ninguém, macho. Manda esse teu ladrão levar tu para as cartas de Paulo. E sabe quando é que ele vai te levar para as cartas de Paulo? Nunca, macho, nunca. Graça e paz.